Vai ser me escutando. Olá, bom dia. Bem, estamos começando mais um trimestre, mais uma lição maravilhosa com esse tema aqui. Um tema ótimo para nós que gostamos de estudar a Palavra de Deus, de buscar informações, como interpretar as Escrituras. Tem sido um desafio realmente para muita gente compreender as Escrituras. Muitos dizem que lê, não conseguem entender, há pontos difíceis, mas a Palavra de Deus, ela é a sua própria intérprete. Se nós formos sinceros no estudo, na observação do que está escrito, tivermos o coração aberto para compreender, nós vamos entender sim essa palavra maravilhosa. Veja, por exemplo, que o salmista Davi, no Salmo 119, no verso 105, ele diz algo impressionante aqui. Mas antes de ler, nós vamos fazer uma oração e pedir que Deus ilumine nossas mentes para que nós tenhamos uma boa compreensão. Pai querido, por meio do Teu Espírito, nos instrui, nos ensina a compreender Tua palavra. Pedimos certo de que o Senhor pode nos ajudar. Pedimos humildemente, sem mérito nenhum, mas pedimos em nome de Jesus. Muito bem, o Salmo 119, verso 105, o salmista disse: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bem, nesse mundo escuro, cheio de pecado, em meio às trevas, o salmista encontrou um refúgio. Ele encontrou uma luz, ele encontrou uma lâmpada que deu vida, que deu sentido à sua caminhada e à sua existência. Ele disse que a palavra de Deus, para ele, era comparada a uma lâmpada que iluminaria os seus pés enquanto caminhava nesse mundo escuro. E disse mais, que para o seu caminho, para a sua vida, para os seus planos futuros, para aquilo que estava para distante na sua vida, ele comparou a palavra de Deus como uma luz. Sabia que para mim e para você, as colocações de Davi, do salmista, elas são interessantes também? Nesse mundo escuro, de trevas, de negridão espiritual, de confusão, a palavra de Deus pode ser uma grande luz para mim e para você? Pois bem, agora essa palavra, ela é uma palavra singular. Não há nada nesse mundo que se compare em termos de escritura a esse livro sagrado. A Bíblia é um livro maravilhoso. É um livro, assim, que não há igual. Não tem como alguém criar um dia um livro que pelo menos se compare à grandeza desse livro sagrado. Por exemplo, algumas peculiaridades da Bíblia. É um livro que levou em torno de 1.500 a 1.600 anos para que ficasse pronto, para que ficasse escrito, como nenhum outro livro na história. Outra peculiaridade é porque é um livro escrito em 3 idiomas, em 3 línguas, grego, hebraico e aramaico. Outra coisa que diferencia a Bíblia dos tantos livros é que foi um livro escrito por cerca de 40 autores diferentes e que viveram em vários lugares do mundo, viveram várias culturas diferentes, várias realidades diferentes, não se reuniram para combinar todo o seu conteúdo. No entanto, essa palavra toda, ela se harmoniza e ela tem um poder transformador de vidas para aqueles que dão a sua devida atenção. Então esse livro é um livro fora do comum. Outra coisa interessante, não vamos ver mais para frente aqui, mas quero já destacar para vocês como peculiaridade da Bíblia, como singularidade, é que em torno de 25 a 30% de todo esse conteúdo são mensagens proféticas. Ou seja, coisas que os autores falaram no seu tempo e que só iriam se cumprir num tempo posterior. E não é que tudo aconteceu e está acontecendo conforme foi dito? Então a gente sabe que essa palavra é uma palavra maravilhosa porque é uma palavra viva. É a palavra do Deus que não pode errar. Veja, por exemplo, na parte de domingo do nosso guia de estudos, para quem tem na mão, o título em negrito é a palavra viva de Deus. Por que a palavra é viva? Porque o próprio Deus é a palavra. O que está escrito é a sua vontade expressada para o ser humano. E o ser humano que observa, que aprende e que crê nessa palavra passa a obedecer e passa a ter mais vida. Ou seja, a dinâmica de Deus é muito interessante.
Ele nos segue, Ele nos acompanha, Ele cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Diz a palavra que Deus cuida tanto de nós, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ou seja, Ele sabe realmente tudo sobre nós. Porque nosso Deus é vivo, tanto quanto é a sua palavra. Algumas provas incontestáveis da veracidade dessa palavra por exemplo, a arqueologia é uma das provas que essa palavra ela é verdadeira, as histórias nela contadas existiram e se cumpriram. Outras são as próprias profecias cumpridas, foram ditas num determinado tempo e se cumpriram no tempo dito pela própria profecia e a palavra. Outro ponto é a unidade das Escrituras. Por mais que tenha sido escrito num período de tempo muito longo e por muitas pessoas, como cerca de 40 autores, mas essa palavra ela não se contradiz, ela só se confirma. Cada vez mais que o tempo passa, a gente vai vendo que uma parte da Escritura completa a outra de forma precisa. E sem contar que um quarto ponto que gostaria de destacar aqui é o poder transformador que essa palavra tem. Centenas de milhares de vidas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, foram transformadas, estão sendo transformadas e serão transformadas pelo poder dessa palavra viva. Então, é certo que essa palavra ela é maravilhosa e nós precisamos dar o máximo de atenção a ela, porque ela tem potencial para nos transformar. Por outro lado, alguns detalhes a mais sobre alguns autores. Não há tempo para falar sobre todos, é verdade, mas destacar alguns e perceber que há algumas diferenças muito grandes de uns para os outros. Veja, por exemplo, Moisés foi um homem que poderia ter sido um rei, um faraó no Egito. Mas ele abriu mão desse privilégio para servir a Deus e escrever a sua palavra em conformidade com o que Deus lhe falou. Nós vemos Amós, que era um homem simples, ele mesmo disse que cuidava de animais, cuidava de gado, de rebanho, era um plantador de sicômoros, era um homem comum, um homem simples do seu tempo. Por outro lado, nós vemos Jeremias, que foi escolhido por Deus como uma criança ainda do ventre materno. Mas Deus preparou aquele homem para um grande ministério. Recebeu de Deus muitas revelações, muitas mensagens e transmitiu ao povo de Deus no seu tempo e a nós outros que chegamos aos fins dos tempos. Temos também Daniel, um jovem que foi cativo para uma terra distante, mas como era um homem fiel a Deus em todos os seus princípios, ele foi admitido, promovido e também lá se tornou uma bênção para a humanidade, escrevendo coisas profundas, coisas de uma grandeza incomum. Temos também Mateus, Paulo, João e tantos outros homens diferentes e que fizeram a diferença também usando a palavra de Deus como regra de fé. Então a Bíblia foi escrita por pessoas de origem muito diferente e em várias circunstâncias. Alguns escreveram em palácios, outros em prisões, alguns em exílio e outros ainda durante suas viagens missionárias para compartilhar o Evangelho para o mundo. Esses homens tinham formações e ocupações diferentes. Alguns, como Moisés, estavam destinados a ser rei, ou como Daniel, a ocupar altos cargos. Outros eram simples pastores. Alguns eram jovens e outros muito idosos. Apesar dessas diferenças, todos eles tinham algo em comum. Foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para escrever mensagem ao seu povo, não importando quando e nem onde viveram. Então, podemos compreender que houve um processo para todos os autores da Bíblia. Na verdade, 3 processos. Eles passaram por 3 etapas até chegar com suas mensagens até nós. Por exemplo, Deus o inspirou a um e a outro. Inspirou todos. Essa inspiração proporcionou a eles receberem de Deus uma revelação de Deus. Deus revelou antecipadamente a eles todos os acontecimentos futuros. E uma vez inspirados e munidos dessa revelação, eles foram iluminados por Deus para escrever a vontade de Deus para que chegasse até mim e a você. Ou seja, 3 passos importantes: inspiração, revelação e iluminação. Então, irmãos, podemos perceber que a Bíblia, como profecia, por exemplo, ela é implacável. Não tem como as profecias não se cumprirem. As profecias que eram, de certa forma, condicionadas a uma reação humana, ela poderia acontecer ou não, porque em parte dependeria de uma reação humana. Mas as profecias incondicionais, que dependiam só de Deus, todas elas se cumpriram, estão se cumprindo ou ainda se cumprirão no seu tempo determinado. Como, por exemplo,
Como já disse a vocês no início, a Bíblia toda, o seu conteúdo todo, cerca de 25 a 30% de todo esse conteúdo é profético. Eu posso mencionar aqui algumas profecias messiânicas, profecias que foram dadas em relação ao Senhor Jesus Cristo, ao Salvador, ao Messias, quando viesse aqui nesse mundo. Nós encontramos no livro de Gênesis várias profecias sobre o assunto, mas destaca uma aqui, que diz que quando o Messias viesse, ele nasceria da tribo de Judá. E isso está devidamente confirmado. Também nos Salmos, ele disse que eles lançariam sortes sobre as vestes de Jesus na sua crucifixão. E isso já está confirmado também no Evangelho de João. Isaías disse que seus pés e suas mãos seriam furados, seriam cortados. Jesus seria furado com uma lança, os pés, as mãos, o lado, e isso também se confirma nas profecias já reveladas e já cumpridas. No livro de Daniel também encontramos a informação de que o Messias, quando viesse, seria morto, seria sacrificado. Miqueias, um outro profeta, disse que Jesus nasceria em Belém, e isso também é confirmado. Malaquias disse que antes que ele viesse, seria enviado um precursor, alguém que viria na frente preparando o caminho para o Messias. E Zacarias deu um detalhe importante e muito preciso sobre um dia na história, ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, e isso também aconteceu. De forma que todas as profecias a respeito do Messias, elas se cumpriram cabalmente como foi dita pelos antigos profetas. Então isso realmente merece a nossa confiança. A gente não tem dúvida, a gente fica feliz quando a gente encontra essas informações na palavra de Deus, todas já cumpridas. E isso serve para que nós possamos confiar no cumprimento, não só das profecias, mas das promessas que virão em breve, para que cada um de nós possamos utilizar dessas bênçãos que Deus tem nos prometido. Porque veja bem, se nós não tivéssemos essa confiança, se Deus não tivesse assegurado o cumprimento dessas profecias, com que credibilidade nós poderíamos entender a palavra de Deus, aceitar e praticar? Mas não, Deus ele se adiantou nos seus cumprimentos proféticos para que nós possamos confiar que essa palavra ela é verdadeira. Agora, é preciso que a gente estude com carinho, com atenção, com oração, com sinceridade e com desejo de aprender coisas novas e praticar para a honra e a glória de Deus. E a bênção final, finda sendo nós mesmos que vamos receber. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: aqueles que forem perseverantes até o fim serão salvos. O Senhor Jesus falou em Mateus 24, verso 13. Então, quando ele diz que se perseverar até o fim serão salvos, isso é um ensino. E eu tenho que entender que devo perseverar confiante nessa vitória que o Senhor me prometeu. Outro ponto, a Bíblia também é um livro histórico. A Bíblia não conta tão somente histórias, mas no seu conteúdo geral há muitas histórias, inclusive histórias maravilhosas. Histórias assim de tirar o fôlego. Entre essas tantas histórias, há o registro histórico da ressurreição de Jesus. Nós não estivemos lá, nós não vimos pessoalmente, mas acreditamos pela fé que Jesus, quando veio, sofreu e morreu. E depois ressuscitou. O relato diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que ele tem controle absoluto sobre a morte. Então, qual é a nossa esperança hoje, diante do relato da morte e ressurreição de Jesus? É que, se Jesus ressuscitou, é porque ele tem poder sobre a morte. E ele mesmo disse: aqueles que estiverem comigo, mesmo que morra, viverá. Ou seja, se nós tivermos que passar pela morte aqui, como isso já é conhecido, que todos morrerão, mas se morrermos na fé, na crença verdadeira de que a palavra de Deus vai se cumprir, Deus irá nos ressuscitar. E ressuscitar é devolver a vida de volta e nos possibilitar a herança eterna de viver a eternidade com Ele no mundo feliz, sem pecado e para sempre. Pois isso é a nossa fé. Você também tem fé nessa promessa de ressurreição? Você acredita que Jesus tem o poder de nos ressuscitar, de nos dar uma vida eterna para sempre, mediante a sua graça e a nossa fé que desenvolvemos aqui na terra? Se tem, Deus seja louvado. Se não tem, estude mais, ore mais, acredite, porque a fé é uma dádiva, é gratuito. Não precisamos pagar para ter fé.
Precisamos apenas buscar informações na palavra de Deus e acreditar nelas. Então, veja, por exemplo, um outro fator interessante da singularidade desse livro sagrado é o poder transformador. Nós sabemos que muitas e muitas pessoas já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. Pessoas que viviam alienadas do mundo aí, pessoas que viviam fazendo coisas erradas, fazendo bobagens, pecando, destruindo sua própria saúde, seu próprio corpo, sua própria família, sua própria vida. As coisas não prosperavam, não andavam, eram enfermidades, eram dívidas, era um casamento falido, eram empresas falidas, tanta coisa ruim, tanta coisa errada por conta da falta da orientação, por conta de defeito de caráter, por conta da incredulidade, por conta de não reconhecer a Deus como Deus. Mas por meio dessa palavra, essas pessoas foram encontradas. E talvez você aí conheça alguém que já foi transformado. Você não conhece alguém perfeito, que não tem nenhum pecado, mas conhece pessoas que hoje estão diferentes, mudadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então nós temos centenas de histórias de transformação, milhares até. E isso é algo que ninguém pode questionar, porque é como se a gente visse na pessoa o antes e o depois. E isso é inquestionável. Quantas famílias não estão restauradas hoje, transformadas, mudadas, porque Deus entrou na vida dessa família por meio da sua palavra e fez uma mudança bem radical. Então, eu preciso ser transformado cada dia. Você que está aí também precisa ser transformado cada dia. Mas para isso nós temos que ser racionais. Parar, refletir, fazer uma avaliação da vida, comparar com a palavra de Deus, ver onde precisa ser mudado, pedir perdão, pedir auxílio divino do Espírito Santo, fazer uma mudança radical de vida mesmo. E Deus está pronto para fazer essa transformação. Na lição, no guia de estudos, aqui no nosso manual, nós temos, por exemplo, a história do tempo do rei Josias. Para você que tem uma Bíblia em casa, pode ver aí no capítulo 22, dos versos 3 a 20, que mudança foi feita naquele homem, naquele reinado, naquela nação, naquele povo, através da orientação da palavra de Deus que ele recebeu. Quando ele encontrou a palavra, quando ele encontrou a lei, encontrou as instruções, ele tenta colocar em prática. E Deus abençoa sobremaneira aquela gente, aquela nação, aquele reinado. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele quer só o nosso bem. E uma forma de encontrarmos o bem de Deus está nas palavras sagradas deste livro santo. Agora, é verdade que a gente não vai entender tudo. Há muita coisa que nós não vamos conseguir entender. Nós somos seres humanos com mentes frágeis, limitadas. E aqui é a palavra de um Deus infinito. Mas está escrito que na palavra de Deus, Deus conferiu aos homens todo o conhecimento necessário para a salvação. Então, se Deus conferiu o conhecimento necessário para a salvação, nós temos em nossas mãos o suficiente. Então, espero que, buscando esse suficiente, Deus abra a nossa mente, abra o nosso coração, transforme a nossa vida e que nós possamos testemunhar de Deus como homens e mulheres aptos, preparados ou se preparando para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, por meio desta palavra singular, nós estejamos prontos para receber a herança eterna. Aqui fica o nosso carinho, a nossa atenção por todos que vão ter acesso a esse material, esse estudo, e que Deus abençoe muitíssimo e nos prepare para um dia sermos coroados com a coroa da vitória, adquirida na cruz do Calvário pelo sangue precioso de Jesus, porque Ele nos ama e quer o nosso bem sempre. Vamos finalizar fazendo uma oração e pedindo a Deus que nos abençoe. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor nos quer bem, morreu para nos salvar e a salvação gratuita está à nossa disposição. Nos dá a dádiva da fé, porque apesar de ser de graça, mas precisamos acreditar no Senhor, ter uma fé sólida, doada pelo Senhor por meio do Teu Santo Espírito. Fique conosco, abençoa todo o Teu povo e aqueles que estão Te buscando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deu quantos minutos? Entro no templo, santuário do templo, quero te adorar, tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo
pelo